Shalom, shalom, meus irmãos. Bom dia mesmo. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa. Finalmente chegamos em nossa última aula sobre fim dos tempos e segunda vinda de Jesus. Eu espero que você esteja aproveitando o máximo. Para mim tem sido uma experiência muito notória, porque tenho sido extremamente abençoado pelo fato de reestudar esta doutrina e, em particular, compartilhar o coração, compartilhar a doutrina, o ensino, aquilo que o Espírito Santo tem soprado em meu coração com relação a este tempo do fim e sobre a grande responsabilidade que, como igreja, nós temos de viver este novo momento. Então, espero que você esteja aproveitando, inclusive aproveito para pedir que você compartilhe com seus amigos, mesmo não sendo cristãos, compartilhe com eles sobre este estudo. São 9 lições, 9 sessões extremamente importantes, onde fazemos toda uma trajetória sobre Apocalipse capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, quando terminaremos hoje. E eu espero que tenha sido de grande proveito para a sua vida e que seja também na vida dos nossos familiares e amigos. É uma maneira de estarmos também evangelizando e falando de Jesus, consequentemente, para cada um deles. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, por mais uma vez estarmos aqui desfrutando deste tempo de ensino da sua palavra, neste domingo de manhã, e eu oro para que esse ensino seja efetivo, seja capaz de nos tocar e de nos abençoar, sobretudo diante das coisas que virão no futuro. Obrigado, Pai, pelo ensino, pela oportunidade de compartilhar e de estar estudando esse tema. Que o Espírito Santo nos fale toda a verdade, tudo aquilo que vamos hoje compartilhar e concluir sobre esse tema. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, se você está pronto, então vamos juntos. Nós terminamos a oitava sessão na semana passada e estivemos fazendo assim com você uma linha do tempo. Acho que você deve estar recordado que nós fizemos uma linha do tempo, como as coisas elas se processaram e como elas se processarão até o fim. E nessa manhã eu quero mais uma vez voltar a você com esse tema, 1000 anos com Jesus e o novo céu e a nova terra, que é o capítulo final do livro do Apocalipse. Eu tenho dito isso para que haja segurança em você, em seu coração, com relação ao ensino, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, o primeiro capítulo; a segunda parte, o capítulo 2 e o capítulo 3; a terceira parte, o capítulo 4 e o capítulo 5, e a quarta parte, o capítulo 6 até o capítulo de número 22. E com isso, e com essa lição de hoje, nós concluímos o ensino. Embora eu reconheça que o ensino é tão próspero, há tantas verdades ainda a serem descobertas pelo Espírito, novas revelações que o Espírito Santo vai trazendo por se aproximar do tempo da vinda de Jesus. Tenho certeza que coisas novas vão sendo percebidas no Espírito. Há uma revelação de Deus, a revelação de Deus é progressiva, e eu acredito que o Espírito vai nos levando ao entendimento de cada uma dessas coisas. Agora, quando a gente vai para Atos capítulo 3, verso 21, é onde eu quero começar nossa história desta manhã. Na pregação de Pedro, logo depois da crucificação de Jesus e depois da sua ressurreição, Pedro, provavelmente aqui mais ou menos 50 dias depois, porque esta é a primeira pregação de Pedro após a ressurreição de Jesus, ele nos fala algo extremamente importante no capítulo de número 3 do livro de Atos. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. O capítulo 3, verso 21, ele diz assim: é necessário que ele permaneça no céu. Veja que ele está falando de Jesus. É necessário que ele permaneça no céu. Até quando? Até que chegue o tempo em que Deus restaurará
todas as coisas. Que lindo! Esse texto é muito profético, é muito extraordinário, porque ele está dizendo que é necessário que Jesus permaneça, que Jesus esteja nos céus. E até que, isso fala de um tempo, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus profetas. Há uma completude nas Escrituras, do Velho Testamento até o Novo. As coisas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, elas vão se encaixando e a gente vai conseguindo perceber o que o Espírito está fazendo, o que Deus está consequentemente realizando. Então Pedro, ele faz uma declaração aqui muito interessante, que a segunda vinda de Jesus virá e para que isso aconteça é necessário a restauração de todas as coisas até que o Senhor estabeleça o seu reino milenar sobre a terra. Agora, é muito interessante quando a gente pensa Pedro falando isso profeticamente, porque 50 dias antes, não 50 dias, né, mas 10 dias antes, porque Jesus ressuscita, mais ou menos a ideia cronológica é essa: Jesus ressuscita e ele fica mais cerca de 40 dias na terra, diz 1 Coríntios capítulo 15, Jesus, durante esses 40 dias, Jesus lida com seus discípulos, aparece a mais de 500 pessoas, e depois disso Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, ele é levado às alturas, e 10 dias depois, então, o Espírito Santo é derramado sobre a terra, sobre os discípulos. Então 50 dias depois, então 10 dias antes, Pedro, no capítulo 1, isso é interessante porque no capítulo 1, Pedro faz uma pergunta, não necessariamente Pedro, a Bíblia diz que os discípulos perguntaram, então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então perceba que há um interesse, há uma expectativa no coração dos discípulos e dos apóstolos de Jesus da restauração de todas as coisas. E aí, inclusive, Jesus lhes dá uma resposta muito interessante, e verso 7, e ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Então, claro que Jesus aqui não está dizendo que a gente não deve conhecer os tempos, ele está falando com relação especificamente à restauração de todas as coisas, ele está falando a respeito do milênio, então essas coisas diz respeito ao Pai, como elas vão se processar, como vai as coisas de fato acontecerem durante aquele período. Então, essa introdução me faz pensar que Pedro está citando uma profecia do Velho Testamento. Ele está trazendo algo que os profetas falaram porque era necessário que ele, o Messias, permanecesse no céu até que houvesse a restauração de todas as coisas. Eu fico aqui sinceramente impactado com esse texto, me sinto emocionado ao ler isto, porque é como se nós estamos lendo aquilo que os profetas falaram e aquilo que Pedro conseguiu perceber no Espírito e que tem a ver consequentemente com o que vai acontecer no futuro. Então eu percebo que há aqui nesse texto, né, porque há um anseio pela restauração de todas as coisas. Há um desejo pela restauração de tudo, e esse desejo precisa estar ativo em nosso coração, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus. Cada um de nós precisamos almejar, precisamos ter expectativa, precisamos ter anseio pela restauração de todas as coisas, e era o que os discípulos tinham aqui. Uma segunda coisa é que eles tinham a visão de que o reino em Israel seria restaurado, restabelecido. Então as profecias do Velho Testamento apontam para o descendente de Davi, que iria reinar para sempre, que permaneceria no poder para sempre. Então
sempre houve essa expectativa no coração de Israel. Esta é uma das grandes razões, e eu falei a semana passada, porque na primeira vinda de Jesus eles confundiram, não analisaram de maneira clara as profecias, e eles já esperavam que Jesus chegasse para derrotar os romanos, assumir o trono, reivindicar o trono de Davi e restaurar todas as coisas. Então essa era a expectativa dos discípulos. Então havia um anseio com relação ao reino de Deus sendo estabelecido através de Israel, e o dia do estabelecimento dessa restauração, aqui a Bíblia diz que este é um assunto do Pai. Amém. Jesus mesmo disse, nem o Filho sabe, este é um assunto do Pai. Então tem coisas que é um assunto do Pai, que nós precisamos saber, como diz Deuteronômio capítulo 29, verso 29, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, e nós precisamos estar conscientes disso, e devemos estarmos ou nos atermos àquilo que foi consequentemente revelado. Então, eu gostaria de começar, depois dessa rápida introdução, falar com você sobre algumas das razões propostas na Bíblia para explicar o estabelecimento do reino e porquê do milênio. Nós poderíamos pensar que Jesus poderia voltar, destruir os seus inimigos e automaticamente já estabelecer um novo céu, uma nova terra. A gente sabe que Deus tem poder para fazer as coisas instantaneamente, no piscar e abrir de olhos. Ele é poderoso para fazer isso. Mas por que não faz? Porque, na verdade, o Senhor, Ele tem um propósito estabelecido em todas as coisas. E a restauração era algo que já se aguardava, se esperava, e em função disso a gente vai pensar hoje que existem coisas muito importantes que precisam se cumprir, e eu quero analisar com você alguns desses pontos aqui hoje. A primeira razão proposta para o estabelecimento do reino milenar de Jesus sobre a terra é que o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão ainda não se cumpriram de uma forma total, absoluta e literal. Perceba que muitas promessas que foram feitas anteriormente a Moisés, a Abraão e posteriormente a Israel e também a nós, os crentes do Novo Testamento, e a nós, consequentemente também, elas ainda não se cumpriram na sua integralidade. Então é importante que o milênio seja visto como um período em que essas promessas elas vão entrar em plena e absoluta operação, incluindo inclusive a justiça de Deus, porque Deus fará justiça sobre toda a terra, como falamos, acho que em 2 sessões anteriores, falando sobre o dia do Senhor, como será um dia de vingança, e a palavra vingança lá é a justiça de Deus sendo estabelecida consequentemente sobre a terra. Observa que Gênesis capítulo 12, vamos voltar lá para o passado, em Gênesis 12, do 1 a 4, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Percebam que isso é muito interessante, porque nesse chamado de Abraão existem 3 promessas feitas por Deus. E ele fala assim, ele fala de a promessa de que Deus iria abençoar aqueles que iriam abençoar Abraão, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então nós já estamos vendo algumas dessas promessas, alguma da parte dessas promessas se cumprindo.
Todavia, há uma parte desta profecia que ainda não se cumpriu literalmente na sua forma total e também definitiva, que é a posse da terra. O Senhor disse a Abraão que lhe daria uma terra, e ele está falando de Sião, que é a Jerusalém que Davi conquistou, vencendo os seus inimigos, e que esta Jerusalém hoje ainda está dividida. Como vocês sabem, hoje existem 4 bairros em Jerusalém, né? Deixa-me ver se eu vou me lembrar: o bairro judeu, o bairro cristão, o bairro armênico e o bairro árabe. Então eles estão convivendo ali. E no Monte Sião, onde era o templo estabelecido, ali ainda uma parte está sendo utilizada por Israel, mas aonde o templo de fato foi construído, ainda há a cúpula dourada, que é um templo muçulmano, e que nós não sabemos como isso vai acontecer antes do aparecimento do anticristo, mas é provável que algo extraordinário vai acontecer, porque o templo será reconstruído naquele lugar. Então, veja que a profecia, ela teve partes do cumprimento no passado, mas ela não se cumpriu literalmente e de forma definitiva. Quando eu falo literalmente, eu falo de forma definitiva, porque essa é a promessa que Deus fez a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a promessa dele é que o Senhor estava lhe dando uma terra. Você vai encontrar o Salmo 24, o Senhor dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. Ele é o Senhor da terra, Ele é Senhor por direito de criação, mas também é Senhor por direito de redenção em Cristo Jesus. Eu aprendi esta frase no passado e ela ficou gravada em minha mente. Mas observa Gênesis capítulo 13, verso 14, porque esta terra fala de uma dimensão também. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Isto é extraordinário. Por que isto é extraordinário? Porque não há nenhuma nação da terra a quem Deus tenha dado uma terra particular. Israel é a única nação do mundo que, por meio de Abraão, recebeu uma promessa de uma terra que lhe seria somente deles. E que o texto diz assim: seria deles para sempre. Isto é tremendo. E o texto fala que há uma promessa de dimensões específicas dessa terra. E atualmente Israel não está atuando, ou não está com todo este território conquistado. Então isso vai acontecer ainda, é cumprimento de profecia. Essa terra ainda será conquistada, haverá restabelecimento. O Salmo 105, verso 7 diz: Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã e a herança que lhe pertence. Então perceba que a terra é de Deus. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E ali em Israel, que é considerado o centro da terra, o Senhor deu a Israel a terra mais linda, como diz um texto das Escrituras, as terras mais lindas. O Senhor entregou a Israel o seu primogênito.
E aqui há promessas extremamente consistentes. Preste bem atenção, Israel é a única nação, eu volto a dizer isso, é a única nação a quem o Senhor prometeu uma terra específica. Então, quando eu penso isso, essa é uma das razões, esse é um dos motivos porque virá o milênio, porque o milênio vem para restabelecer estas coisas em seus devidos lugares. Jesus voltará, reivindicará o trono de Davi, se assentará no trono de Davi, reinará desde Jerusalém para todas as nações da terra e começará todo o processo de restauração de todas as coisas de acordo com as profecias e que Pedro mesmo as declarou, como eu li aqui já no início na nossa introdução. Então essa é a primeira razão porque entendo que é necessário que o milênio aconteça. A segunda razão que eu penso que é extremamente importante é que no milênio o Senhor cumprirá a promessa que fez a Davi, cumprirá esta promessa no sentido pleno, porque ela vem se cumprindo ao longo dos anos, mas no seu sentido pleno, e o Senhor há de plantar naquele lugar, há de ser plantado naquele lugar, e ele reinará para todo o sempre. Na verdade, é que o descendente de Davi, e Jesus é esse descendente de Davi, que iria reinar para sempre. A profecia de 2 Samuel, capítulo 7, verso 10 a verso 16, o Senhor diz assim para Davi, é uma promessa que Deus faz a Davi: e providenciarei um lugar para Israel. Mais uma vez Deus falando sobre a terra, sobre o lugar, o meu povo, e os plantarei lá. O Senhor fala de plantar Israel num lugar, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Então, essa é uma palavra profética que ainda vai se cumprir. O Senhor falou para Davi, mas que dizia respeito a muito tempo: povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, o estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, o Senhor está falando para Davi, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo, ele está falando de Salomão, em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, como açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem te tirei do seu caminho. Agora verso 16, isso é muito importante, do capítulo 7 de 2 Samuel. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre. O Senhor prometeu a Davi que seu reino seria para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Deus estava vendo o futuro. O Senhor estava olhando para o milênio, para o estabelecimento do milênio. O Senhor estava vendo Jesus sentado no trono, porque Deus conhece a história por antecipação. E em função de conhecer a história, Ele revelou o que iria acontecer no futuro. Então a promessa feita também a Davi sobre a terra, de um lugar que seriam, onde eles seriam plantados. Então, além de ser naquele lugar, um lugar onde eles seriam plantados, existe a promessa de que em Sião, que é a terra, que é o monte, onde está a cidade de Jerusalém, especificamente Sião é a terra, Sião é o monte de Jerusalém, ali o Senhor está dizendo que Ele vai habitar. Em Salmo 132, Ele diz: este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Então, o desejo do Pai,
revelado através do profeta para Davi era que Sião, a terra de Jerusalém, a terra que o Senhor entregou ao povo de Israel, seria uma terra deles de posse perpétua, e é a única terra a quem o Senhor entregou a uma nação. Não há nenhum registro que Deus tenha dado a outra nação a uma terra específica, como o Senhor fez com Israel. E isso é muito interessante, porque isto nos faz pensar que Deus nunca excluiu Israel, Ele jamais substituiu Israel pela igreja. A doutrina da substituição, como alguns acreditam, que Israel ficou para trás, passou o seu tempo, agora é o tempo da igreja. Na verdade, a igreja tem seu lugar, mas jamais o Senhor desistiu do seu filho primogênito, que é Israel. É como um pai que tem um filho e que não existe ex-filho. Infelizmente existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-filho. Filho é para sempre. E mesmo que eles pensem diferente, ajam de maneira diferente, mas continuam sendo filhos, e jamais deixará de ser filho primogênito. É o caso de Israel. Israel é o povo, é a nação primogênita em que o Senhor escolheu e que o Senhor utilizou e continuará utilizando para cumprir todas as palavras que Ele falou a seu próprio respeito por meio dos seus profetas. Então, no milênio, em terceiro lugar, nós veremos uma revelação da justiça de Deus sobre a terra de forma visível e de forma física. A terceira coisa que acontece: primeiro, o Senhor vai cumprir em plenitude a promessa que fez a Abraão, cumprirá a promessa em plenitude que fez a Davi, do estabelecimento do seu reino para sempre. E agora a gente vê que é no milênio que Deus vai revelar a sua justiça. É uma revelação da justiça de Deus sobre a terra de forma física, porque Jesus estará reinando. Você pode imaginar durante 1000 anos sermos governados por Jesus? Uau, deve ser algo extraordinário. Cristo vai governar desde Jerusalém para todas as nações. Será uma demonstração da justiça, do governo perfeito de Deus aqui na terra. Aleluia! Eu não sei quanto você pode vibrar com esta notícia, mas o meu coração fica saltando de alegria, numa expectativa de que chegue esse tempo em que o Senhor reinará e Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, você pode imaginar um governo estabelecido com Jesus. Isso também serve, sobretudo, para mostrar a justiça de Deus diante da pecaminosidade e da rebelião do ser humano. Mesmo no ambiente onde Jesus vai estar reinando e governando durante os 1000 anos, ainda vai haver algum tipo de iniquidade nas nações. Pessoas ainda estarão afastadas, rebeldes, sem querer subir a Jerusalém para adorar o rei, porque Zacarias diz que a nação que não subir, o Senhor também não permitirá a bênção sobre ela. Então, mesmo assim, haverá ainda rebeldes, pecadores, pessoas que não irão querer se submeter ao governo de Jesus. Eu fico pensando como isso vai se processar quando Jesus desce dos céus e numa procissão mundial Ele vai por todas as nações recolhendo os seus escolhidos, depois transformando estas pessoas. Ele reina desde Jerusalém para todas as nações. E mesmo assim, durante esse período de 1000 anos, nós vamos, pelas Escrituras, perceber que ainda vai haver um certo nível ainda de pecaminosidade que será julgado no final de todos os tempos. Zacarias capítulo 14, verso 9 diz: o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome que governará e que reinará desde Jerusalém para todas as nações da terra. Lucas capítulo 1, verso 31, 33 diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Esta é a profecia quando Maria recebeu a palavra da revelação de que ela daria à luz a um filho. E a palavra do anjo diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, sobre o reino, e este reino jamais terá fim. Então, fala sobre este governo de Jesus, sobre este reinado de Jesus, que será o último reinado, né, e o permanente e o eterno reinado de Jesus sobre a terra completamente transformada, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 2, verso 26 a 28 diz: aquele que vencer, isso é uma promessa de Deus para nós, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, nós vamos reinar com Jesus e vamos exercer um certo nível de autoridade sobre as nações, diz a Bíblia. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Então perceba que nesse texto Jesus está falando que ele vai compartilhar esta autoridade, ele vai compartilhar este governo com aqueles que vencerem. Por isso é tão importante que eu e você permaneçamos firmes diante das tentações, diante das provas, diante dos obstáculos que se levantam e tentam nos parar no meio do caminho, que nós possamos estar firmes no Senhor, para que possamos chegar até o fim intactos como vencedores e sermos juntamente com Jesus possuidores de cada uma dessas doces promessas declaradas nas Escrituras. Em quarto lugar, qual é a quarta razão proposta para o estabelecimento do milênio e do novo céu e da nova terra? É que durante o milênio haverá restauração da criação de Deus. A própria criação, ela aguarda com expectativa. Esse texto eu já li aqui, eu volto a ler Romanos capítulo 8, verso 19 ao verso 22. Paulo está trazendo uma revelação de que a terra está gemendo, nós gememos, o Espírito Santo que está em nós geme, há um gemido do Espírito, há um gemido humano, mas ele fala que a própria criação, a própria criação que foi feita pelo Senhor, tudo que foi criado por Ele, Ele fala que é um gemido. Essa criação tem expectativa, essa criação, essa natureza criada por Deus tem expectativa. Paulo diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa. Isso é muito interessante, porque essa expectativa estava no coração dos discípulos com relação à restauração, e agora a gente percebe essa mesma expectativa com anseio, com desejo da própria natureza, a própria criação de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Há um gemido da natureza, há um gemido da criação. E eu falava isso em lições passadas, que alguns falam do degelo, outros falam sobre o superaquecimento da terra. Nós vemos terremotos, a gente vê maremotos, nós temos percebido guerras, rumores de guerras, existem crises ecológicas acontecendo, desmatamento. A gente percebe, na verdade, que está havendo muitas desordens no que diz respeito à natureza. Já se fala em falta de água, por volta de 2050, que os recursos naturais estão provavelmente acabando, que a alimentação vai ser difícil dada a superpopulação da terra. Então a terra está gemendo, a natureza está clamando, está com expectativa. E durante a grande tribulação, especificamente, que começa, como eu já lhes mencionei no passado,
no capítulo 6 de Apocalipse, vai até o capítulo 18, porque o capítulo 19 já é a vinda de Jesus, vindo com poder e grande glória. Então, aquilo lá nos faz pensar que aquele momento, aquele período, os 7 anos ou os 3 anos e meio, especificamente da grande tribulação, onde os 21 juízos de Deus serão lançados sobre a terra, onde haverá purificação da terra, refinamento dos crentes, e Israel será perseguido, e também os juízos virão sobre o falso profeta, sobre a besta, sobre o anticristo. Então, tudo isso faz parte de um plano arquitetado por Deus, de um projeto estabelecido por Deus, para culminar no milênio que, depois desse tempo difícil, passará a terra por um processo de transformação. E é por isso que aqui as Escrituras diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam então revelados. Há essa expectativa que a natureza tem, nós precisamos ter também. E eu anseio por isso, eu tenho uma expectativa, eu não sei você, mas essa expectativa não é porque eu estou passando ou esteja passando por alguma situação difícil, por alguma luta. Não, nossa expectativa não pode ser porque nós queremos fugir deste mundo que está cada vez mais perverso, não necessariamente por isso, mas tem que haver expectativa pelo anseio pelo Filho de Deus, por Jesus que virá, o Senhor da nossa vida, aquele que deu tudo por nós, que sacrificou tudo. Então há uma expectativa para estar com Ele, para governar com Ele, para reinar juntamente com Ele. Então essa expectativa precisa estar enraizada em nosso coração. Isaías capítulo 11, profeticamente Isaías, eu já lhes falei aqui que talvez Isaías seja um dos profetas mais fortes do Velho Testamento, que aponta sobre o dia do Senhor, que aponta sobre as coisas do fim. E ele, no capítulo 11, recebeu o entendimento do versículo 1 ao versículo 3 e depois do versículo 6 ao 10, de algumas transformações que vão acontecer durante o milênio. Veja o que o texto diz. Um ramo surgirá do tronco de Davi, do tronco de Jessé, digo melhor, que tinha a ver com Davi, porque Davi era filho de Jessé, e quando ele está falando do tronco de Jessé aqui, necessariamente não está falando de Davi, mas está falando de Jesus, está falando do Messias, que veio da tribo de Judá, não é? E o texto diz assim, e das suas raízes brotará um renovo. Então veja que ele está falando sobre esta profundidade das raízes de Jessé, que surgiria um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então não poderia ser essa figura de uma figura humana, mas uma figura divina, porque o que é que vai repousar sobre ele? O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. E ele fala sobre esses 7 Espíritos de Deus, que isso mesmo é mencionado, como você vai ver em Apocalipse, pelo menos em 3 ocasiões, se menciona sobre esta fluência dos 7 Espíritos de Deus, espalhados sobre a terra, e que estaria sobre uma só pessoa, e evidentemente é Jesus, vocês devem concluir isso. E ele diz assim, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência. Isso é tão importante, irmãos, porque quantos de nós julgamos as coisas porque estamos vendo e já interpretamos de uma maneira, sem analisarmos a profundidade daquilo que estamos vendo. Jesus não é assim, Jesus não julga pela aparência, Jesus vê o coração, Jesus consegue ver o interior. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Isso é outra coisa importante do julgamento de Jesus, é que ele não julga ninguém por aquilo que ele ouviu falar, ouviu dizer. Jesus é muito coerente com aquilo que ele viveu, o estilo de vida dele, o caráter dele era o próprio caráter do Pai, e a Bíblia diz que justiça e santidade são a base do trono de Deus, e a maneira como Jesus julga
mesmo no tempo do dia do Senhor, o Senhor julgará com justiça, cada ato dele de vingança serão atos de justiça. E o texto diz, ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O lobo viverá como cordeiro. Isso é lindo. Você pode imaginar isso, o lobo vivendo como o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. Ou seja, haverá interação entre o ser humano, até uma criança vai lidar com os animais. No milênio vai haver uma transformação, uma restauração, né? Porque é uma expectativa de restauração de todas as coisas, como nós lemos no texto de Romanos. Então, o milênio é como se estivéssemos rebobinando e fazendo com que a terra voltasse a ter o seu estado original quando Adão conversava com os animais e ele tinha relacionamento com eles. E aqui o que o texto está me trazendo o entendimento é isso, que uma criança guiará o leão e também estará junto com o novilho. A vaca se alimentará com o urso e seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Haverá uma transformação até na maneira como os animais vão se alimentar no futuro. Não vai ter aquele que se chama de cadeia alimentar, um animal que tem que comer o outro para poder sobreviver, ou um animal que dá vida ao outro, etc. Mas a gente vai perceber aqui que o texto é muito interessante porque fala que até o leão ele vai comer palha. Nós sabemos que o leão é carnívoro, ele se alimenta de outros animais, ele está no topo da cadeia alimentar. Mas aqui o texto está dizendo que ele vai comer palha com o boi. Isso nunca aconteceu na história, isso é uma profecia que vai se cumprir no tempo do milênio, no tempo da restauração de todas as coisas. Seus filhotes se deitarão juntos, e a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. Isso nos dias de hoje é inimaginável, isso não é possível isso acontecer. Mas a criança brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, ninguém fará nenhum mal. Então perceba que haverá um nível de harmonia entre o ser humano e os seres vivos, os animais, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esse texto que muitas vezes a gente fala sobre o conhecimento que vai crescer, Daniel fala sobre isso, o conhecimento crescendo, quanto mais próximo da vinda de Jesus, e no milênio esse conhecimento vai se tornar glorioso, se tornará pleno, porque está escrito, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e isso vai afetar até mesmo os animais, isso vai afetar toda a criação e a harmonia que se tinha lá no Jardim do Éden, e esta harmonia vai voltar durante o período do milênio, porque um novo céu e uma nova terra estarão sendo então estabelecidos. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que é Jesus, o Rei Jesus, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Que tremendo! Eu fico aqui imaginando o seu coração quando está ouvindo essas coisas. Talvez você já tenha pesquisado, já tenha lido a respeito disso, mas se você está ouvindo isso pela primeira vez na sua vida, isso deve trazer para você um entendimento profético de que o que eu estou lendo aqui é algo que vai acontecer, não é uma ilusão. Não estou vendendo uma ilusão como alguns líderes, infelizmente, que não estão centrados nas Escrituras, estão vendendo sonhos,
falsos sonhos para pessoas e dando falsas profecias de prosperidade. Não que eu não acredite em prosperidade, mas eu creio de uma maneira completamente diferente. Mas aqui eu estou falando de um governo próspero, de um estabelecimento de um reino próspero que vai trazer ordem a todas as coisas. E é por isso que a nossa expectativa, irmãos, ainda que a gente deve orar pelos governos, devemos orar pelas autoridades, como a palavra de Deus nos manda orar, mas a nossa expectativa não pode estar no sistema que nós estamos vivendo hoje. A nossa expectativa deve estar em Jesus, devemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que vai, de fato, um dia restaurar todas as coisas. Jesus é o grande Messias, né? Porque muitos Messias se levantam ao longo da história. O próprio Ciro é chamado de Messias, mas porque Messias é ungido, a palavra Messias significa ungido. Mas o grande Messias, o grande ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o único que vai colocar ordem em todas as coisas e que vai restabelecer as coisas em seu devido lugar. Isto é maravilhoso. A quinta razão, porque, eu espero que você esteja notando, a quinta razão porque o milênio é necessário, porque a proposta do milênio é necessária e ele precisará existir, é que no milênio nós veremos o julgamento dos inimigos de Deus e também será um período de vindicação, ou seja, é quando o Senhor Jesus descerá do céu e Ele vai reclamar, Jesus vai reivindicar o que Ele é por direito de criação e que foi por direito de redenção, quando Ele morreu e Ele ressuscita dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide com a mesma autoridade que eu recebi do Pai, eu agora delego a vocês a autoridade para que vocês preguem o Evangelho e batizem e façam discípulos de todas as nações. Então, Jesus agora, quando Ele volta no milênio, Ele vem para restabelecer todas as coisas. Eu amo o texto de 1 Coríntios também, capítulo 15, verso 24 e 26, que diz assim, isto é profético, tudo na Bíblia é muito profético. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus. O Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Que coisa linda, não é, irmãos? Que texto extremamente profético. Eu quero ler novamente esse texto porque eu me sinto mais uma vez emocionado e tocado pelo que está descrito aqui profeticamente por Paulo, porque no capítulo de 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus e que Ele virá, e ele está falando assim, então virá o fim, e o fim é necessário que tudo isso aconteça no milênio, e o fim só vai acontecer quando acontecerem isso, quando Ele entregar o reino a Deus Pai, porque é necessário que Ele reine até que se coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ou seja, o dragão, o diabo será vencido, o falso profeta será vencido, a besta, o anticristo serão vencidos, serão lançados no lago de fogo, esse é o seu destino final. E nós sabemos que a vitória já está garantida. É como se nós estivéssemos assistindo uma partida de Brasil na final com a Alemanha, né? Vamos esquecer um pouco a Alemanha, 7-1, mas vamos pensar naquela final que ganhamos de 2-0, é como se no dia seguinte você estivesse assistindo uma partida. Agora você está sentado no seu sofá, você já sabe do resultado e você está tomando ali o seu suco, assistindo, revendo ali com alegria. O Senhor já viu a história, Ele já sabe como ela vai acontecer. E as Escrituras, ela nos dá um spoiler daquilo que vai acontecer no final dos tempos. E é por isso que eu e você precisamos permanecer firmes, porque a promessa é de que
os nossos inimigos, eles serão vencidos de uma forma definitiva. Foram vencidos no Calvário, mas de uma forma literal, de uma forma permanente. O diabo será lançado no lago de fogo, e o falso profeta e a besta e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida também será lançado no lago de fogo. Então perceba que é necessário que ele reine, o texto diz. É necessário que ele reine. Então o milênio tem o propósito de que Jesus, no milênio, ele vai colocar as coisas em seus devidos lugares. Jesus vai dizer: cheguei. Agora eu cheguei para mudar as coisas vão mudar. Aí de fato, nós vamos experimentar o cumprimento literal de tudo que Jesus, de muitas das coisas que Jesus falou e que tinha a ver com o futuro. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Amém. Um dia, como diz Apocalipse 22, a morte não terá mais domínio. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais tentação nem perseguição, e estaremos com o Senhor para sempre. Você pode imaginar isso, irmãos? É por isso que a promessa que Jesus, aquela parábola da pérola de grande valor, alguém que compra aquela pérola e guarda com tudo o seu cuidado e amor. A pérola de grande valor é a salvação que eu e você recebemos. Não perca esta salvação por absolutamente nada. Que nada arrebate ela de suas mãos. Que você segure esta pedra de grande valor e valorize o que Jesus fez, o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, porque foi o sacrifício único e definitivo para arriscar e para cancelar toda a dívida que nós tínhamos com o pecado, com a natureza do pecado, para que possamos viver uma vida completamente nova. O milênio serve então como período de julgamento, onde os inimigos de Deus serão finalmente vencidos e a justiça divina será plenamente estabelecida. Apocalipse 27:15 descreve um pouco disso, né? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Mesmo depois de 1000 anos, Jesus reinando, o texto diz que o Senhor, que anteriormente o texto fala, na verdade o texto menciona isso um pouco antes, de que ele foi aprisionado por 1000 anos, e depois destes 1000 anos que Cristo reinar sobre a terra, ele será solto por um pouco de tempo. E qual é o propósito? O texto diz, ele vai reunir os 4 cantos da terra, sairá para enganar as nações. Mesmo assim o diabo vai tentar enganar pessoas ainda, os seres humanos que estiverem vivos durante o milênio, porque vai haver Jesus reinando, nós, crentes que passarmos pelo processo de transformação na vinda de Jesus, e os que morreram em Jesus serão ressuscitados primeiro, e nós seremos como anjos e governaremos as nações juntamente com Jesus. Mas no final da grande tribulação, os que restarem na face da terra, porque muitas pessoas ainda estarão vivas, dizem que cerca de aproximadamente 50% da população será extinguida durante esse período. Eu falei de uma terça parte, mas a gente vai percebendo que terça parte apenas num momento, numa das manifestações da taça da ira de Deus, mas a gente vai percebendo que muito da população vai diminuindo, e acredita-se que 50% da população ainda ficará. Pessoas que inclusive não se submeteram nem ao Cordeiro e nem se submeteram à besta, não adoraram a besta. Então vai haver um grupo de pessoas que vai permanecer viva durante este período de 1000 anos, e o texto diz aqui que Satanás será então solto para provar estas nações, enganará, e o texto diz que ele enganará muitas das nações, e ele reunirá pessoas dos 4 cantos para uma batalha final chamada Gog e Magog.
ele ainda vai tentar sua cartada final, a fim de reuni-las para a batalha. E o texto diz: seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu. Veja que será uma batalha ganha facilmente. O texto diz: mas o fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde em enxofre, onde já havia sido lançado 1000 anos antes a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados, diz a Bíblia, dia e noite para todo sempre. Por isso que a profecia aqui declarada em Apocalipse 20, ela está muito alinhada com 1 Coríntios 15, 24, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então perceba como há uma conexão das Escrituras. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, então há uma conexão muito clara, muito clássica com relação aos textos das Escrituras. Aí continuando: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, outros livros foi aberto, o livro da vida. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Mas o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é o inferno, lugar dos mortos, entregarão os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, que eram, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então perceba que Deus não preparou o lago de fogo, nem a segunda morte para os seres humanos. Mas o texto diz que cada um será julgado de acordo com aquilo que fez. Inclusive, falo também que nós cristãos, não nesse momento, porque 1000 anos antes nós teremos sido já arrebatados se tivermos vivos, ou seremos transformados se tivermos morrido, e encontraremos o Senhor nos ares. Isto 1000 anos depois haverá o julgamento dos perdidos. Eles ressuscitarão e eles vão prestar contas ao Senhor, e a Bíblia diz que aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida, assim como o dragão, como a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, estas pessoas cujos nomes não foram encontradas também serão lançadas no lago de fogo. E a Bíblia diz que esta é a segunda morte. E o que mais me impressiona aqui é que a Bíblia diz que eles serão atormentados de dia e de noite. Eu penso que um dos principais tormentos é o fato de quantas pessoas pregaram o Evangelho para você e você rejeitou a verdade, e você anulou a verdade em sua vida. Você não viveu de acordo com aquilo que Deus esperava que você vivesse. Como nós temos responsabilidades, irmãos, não apenas de fazer, mas de viver uma vida digna do Evangelho, mas também de ser aquilo que Jesus espera que nós sejamos, cumprindo o propósito e o objetivo para o qual nós fomos estabelecidos na terra. Isso tem que estar muito claro em meu coração e no seu coração com relação às nossas responsabilidades em Deus. Porque o galardão que haveremos de receber 1000 anos antes de todos estes episódios que eu estou aqui mencionando, quando Jesus voltar, durante aqueles 30 dias de festa, onde o Senhor reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, o Senhor reinará sobre Jerusalém, haverá o casamento da igreja com Jesus.
e as bodas do Cordeiro. É nesse período que nós vamos receber os galardões e receberemos de acordo com aquilo que nós fizemos. E aí então se dá início o milênio, capítulo 19 a isso, e capítulo 20 está estabelecido aqui todas essas coisas que eu estou mencionando para você. Em sexto lugar, e quase já terminando e concluindo a nossa lição de hoje, o milênio é o caminho para fazer o Éden, para trazer o Éden de volta à terra. Por que que o milênio é necessário? Porque o milênio é o caminho para trazer de volta o Éden à terra. Claro que quando eu estou falando do Éden, não estou falando do jardim. Eu estou falando aqui de um lugar de delícias, porque Éden significa lugar de delícias. E porque quando a gente vai para Gênesis, capítulo 2, a terra, a criação de Deus, depois da criação o Senhor coloca Adão sobre aquele jardim, e o universo começa com o jardim, mas ele, entre aspas, termina com uma grande cidade, a Nova Jerusalém. Então não é que vai ser um jardim novamente, mas que será como um jardim, um ambiente da presença de Deus, o lugar das delícias de Deus, e não apenas será o Logos, a palavra falando com Adão como era no passado, mas agora é o próprio Logos encarnado num ser extremamente extraordinário, como aquele que João viu no capítulo de número 1 e que caiu como morto ao contemplá-lo, e é este que vai estar reinando sobre toda a terra. Então o texto fala que Jesus reinará. O primeiro, primeira coisa que vai acontecer nesse tempo aqui é justamente Jesus reinando com seus santos. Depois a prisão, 1000 anos depois, o Satanás é preso, e depois de 1000 anos ele é solto, como eu falei, por um pouco de tempo. E isso é muito interessante porque essa batalha do Gog e Magog, ela encerra aquele ciclo de restauração e de estabelecimento da ordem, porque Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sétimo lugar, durante o milênio, nem toda a terra será restaurada. Como pode isso? Isto é engano? Não. O que é que eu quero dizer? Há uma profecia na Bíblia, isso é muito interessante, eu gostaria de levá-lo a isso, porque a gente vai encontrar em Isaías capítulo 13, verso 19 ao verso de número 22, uma profecia muito curiosa, porque existem profecias assustadoras de que a terra da Babilônia e a terra de Edom, ou seja, a Babilônia, que é a atual Iraque. Você já pensou onde está a operação do mal contra Israel? E também na Jordânia. Ele fala sobre estas duas nações, que é Babilônia e Edom, Iraque e Jordânia. E esta profecia diz que estas terras ficarão devastadas, que estas terras ficarão como terrenos baldios e desolados, mesmo durante a restauração da terra. A profecia de Isaías 13 diz: a Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e soltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está determinado, e os seus dias não serão
prolongados. Veja que profecia dura com relação a duas nações. A nação da Babilônia, que é a atual Iraque, e a nação de Edom, no passado, que é a atual Jordânia. A profecia duríssima com relação a estas duas nações por terem sido nações que se opuseram a Israel. Então, a gente vê uma configuração, irmãos, de que em contraposição a isso, Israel será como Éden. O Senhor vai restaurar todas as coisas, as profecias dizem isso, eu não vou ler mais Ezequiel 36, verso 33 a 36, depois você lê em casa, que fala sobre, assim diz o soberano Senhor, o que é que Deus diz com relação a Israel, que vai purificar, que vai transformar, e que será uma nação restabelecida, não mais ela será destruída, o Senhor vai replantar aquela terra, ela jamais será arrasada. Então, a profecia com relação a Israel é uma profecia de restabelecimento, onde o pecado não mais terá lugar naquela nação. Ezequiel 36, 33 a 36 menciona um pouco disso. E por fim, o milênio prepara o cenário para os eventos finais descritos em Apocalipse, incluindo o julgamento final e a criação dos novos céus e a nova terra. Então, o julgamento final que eu já comecei aqui a mencionar com você, é o julgamento onde todos os seres humanos, desde a época de Adão até os dias pós-milênio, serão ressuscitados e os que estiverem vivos prestarão contas ao Senhor e darão contas de suas vidas. Isso é os ímpios. Essa segunda ressurreição não é para os crentes. A primeira ressurreição dos crentes já aconteceu 1000 anos antes, 1000 anos depois acontece a segunda ressurreição e eles darão contas de sua vida a Deus. E isso é claro neste texto de Apocalipse, no capítulo de número 21, quando o Senhor ali menciona justamente quando o Senhor vai fazer estas coisas notórias. O milênio, ele finalmente prepara o cenário para os eventos finais descritos em Apocalipse, incluindo o julgamento e a criação dos novos céus e a nova terra. Aí o capítulo 21, que é lindíssimo, profético e dá gosto de ler. Então vi novos céus e uma nova terra. A terra estava sendo transformada, os processos de Deus, as ruas de ouro. Eu creio que isto tem a ver com o processo do milênio, a restauração de todas as coisas, a harmonia. A terra estará e entrará em harmonia. Então o Senhor diz, então sim, vi um novo céu e uma nova terra. E pois o primeiro céu e a primeira terra, o que existia no passado, as desarmonias que existiam no passado já não existem mais, tinham passado e o mar já não existe. Isso é muito forte, essa afirmação. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Então a Jerusalém na terra e a Jerusalém celestial descerá e ficará sobre a Jerusalém terrestre. E isso será um espetáculo, porque nós passaremos a conviver com o Senhor para sempre. O governo de Deus na Jerusalém celestial, que estará descida sobre a Jerusalém terrestre, o governo de Jesus aqui na terra. Então uma sintonia entre céus e terra, um alinhamento perfeito entre Deus e Jesus, entre o Pai e os seus filhos na terra. E é isso que a Bíblia está descrevendo aqui em Apocalipse capítulo 21. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos
toda lágrima, não haverá mais morte, aleluia, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E ele diz: aquele que está sentado faz novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e eu sou o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, diz o Senhor. No verso 10 do capítulo 21, ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus. Veja que esta é uma visão que João está tendo, que o Senhor está falando a respeito do fim, da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no oriente, 3 portas no norte, 3 no sul, 3 no ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então ele tem uma visão da cidade celestial, da cidade de Jerusalém, porque o que existe aqui na terra é uma cópia do que existe nos céus, e o que está nos céus desce sobre a terra. E aí o verso 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o Cordeiro, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisará de sol nem de lua. Veja que coisa espetacular, nós não vamos mais depender da luz solar sobre a terra. E o texto diz: porque o Senhor brilhará sobre nós, a glória do Senhor brilhará. Deve ser algo espetacular que vai acontecer em toda a terra. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, estas são as promessas que o Senhor nos dá para o fim. E eu termino hoje esta lição e concluo este estudo sobre o final dos tempos, e esta lição um pouco mais longa do que as demais, para que possamos de fato terminar, ou tentar terminar, não é, este assunto, pensando agora por fim, alguns aspectos mencionados nas Escrituras sobre esse novo céu, essa nova terra. Eu apenas vou mencionar, não vou mais ler os textos, vou apenas mencionar. Primeiro, novo céu e a nova terra. O próprio Deus habitará com os homens, isso vai acontecer. Segundo, a ausência de pecados, não vai haver mais pecados, não vai haver mais pecados, nem os seus efeitos mais sobre a terra. Terceiro, a nova Jerusalém descerá do céu, como eu descrevi há pouco. Quarto, haverá plenitude da vida eterna, a vida zoe de Deus, e mostrarei o rio puro. O Senhor diz lá no capítulo 22, verso 1 e 2. Haverá um rio de água viva, a árvore da vida estará presente, proporcionando cura, né, e nutrição eterna. Quinto, o governo divino de Deus, Deus reinando, porque é necessário que Jesus reine na terra por 1000 anos, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o texto diz: e ele entregará todas as coisas ao Pai, e sujeitará, depois que tudo estiver sujeito ao Filho, ele sujeitará tudo ao Pai, porque o Pai continuará governando absoluto em todas as coisas. Sexto, haverá restauração completa de tudo. Isaías 65, 17 a 25, depois você lê também esse texto lá. E eu termino aqui descrevendo, irmãos, o que a Bíblia diz mais uma vez: um novo céu e uma nova terra, e nesse novo céu e nessa nova terra haverá comunhão plena e eterna
eterna com o Senhor nosso Deus, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Que tremendo! Isso deve gerar expectativa. Deve haver, precisa haver expectativa em seu coração. Se não há expectativa, se não há desejo ardente por estas coisas, alguma coisa pode ainda estar desalinhado em você. Então, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem e bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Guarde isso, estude cada uma dessas lições novamente, agora com o material que eu tenho publicado no grupo especificamente da família ABV, você pode acompanhar, estudar com mais calma, com mais tranquilidade e analisar cada uma dessas coisas. Faça como os bereanos para ver se as coisas são exatamente assim. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família e tenha bons estudos sobre o tempo do fim. Shalom, shalom.